Grava essa, gente. A vida é estresse. A vida é estresse. Se não há estresse, não há vida. A vida é um estresse entre algo que está tentando adaptar o mundo a si e se adaptar ao mundo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje aqui nessa manhã chuvosa de sábado. Um monte de gente aí buscando streamings para poder assistir na TV, né? Todo mundo buscando aí seus Netflix da vida, suas séries. E o Espírito Santo está aí empreendendo. Esse é o caminho. A gente fala que as pessoas normais do mundo, as pessoas em geral, elas sofrem pelos desafios. E nós empreendedores, a gente se joga dentro dos desafios, a gente escolhe estar nos desafios. E o desafio é inerente da vida, né? Então ele vai acontecer se a gente quiser ou não quiser. E esse caminho de empreender, a gente escolher os desafios que a gente vai assumir na vida da gente é muito mais gostoso. Acho que traz uma sensaçãozinha de controle, né? Sobre o que está acontecendo na vida da gente. Dessa pequena enrolada, porque eu estou vendo que tem as pessoas chegando aí. Bom, gente, deixa eu me apresentar, né? Começar aqui nossa manhã de hoje. Eu sou Arthur Galvão, eu sou especialista em marketing de percepção. Então o meu trabalho hoje basicamente é ajudar empreendedores a viverem de maneira próspera daquilo que eles amam fazer. Eu estou com 22 anos praticamente de mercado, há 15 anos com a minha empresa, que é a DPI Comunicação, e a gente vem acompanhando aí ao longo do tempo empresas aí com 10, 15, 30, 50 anos de mercado, empresários multimilionários que passam ali pela mesa da gente, pelo escritório da gente, e que ainda assim eles não estão felizes. Ainda assim não consegue fazer uma sucessão, porque a família não quer assumir o compromisso dessa empresa, porque tem muito sofrimento, né? Tem até uma série na internet que chama Empreendedor. Fala assim, você vai ter dor ao longo do seu caminho. E o nosso trabalho é isso, é aliviar um pouco essa dor dos empreendedores, porque não só ajudando as pessoas a serem os melhores naquilo que elas fazem, mas a serem reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Falo que hoje a gente está aí no caminho de contribuir para a criação de uma comunidade, que a gente chama de a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. O que significa isso? Significa que a gente consiga realmente alavancar os nossos negócios, fazer nossas empresas irem para frente, acompanhando essa velocidade aí surreal que está de evolução do mundo hoje, mas sem abrir mão dos nossos valores, tendo prosperidade financeira, mas tendo também prosperidade na nossa vida, compartilhando os momentos com as pessoas que a gente gosta e etc. Então, a gente vai passar aí esses próximos 40, 50 minutos juntos aí. Hoje eu vim falar sobre um tema que é um tema bem comum, é falar sobre como elaborar um pitch, ou como estruturar um pitch persuasivo para apresentar uma startup. Esse é o nosso objetivo. Eu imagino que todo mundo que está aqui, que tem algum interesse, né, sobre esse tema, já esteja pesquisando sobre isso. Vocês já estão vendo aí, né, treinamentos, Google, etc., de como estruturar um pitch. Então eu vou pular a etapa do básico e o meu objetivo é trazer para vocês pontos de vista diferentes dos elementos que eu chamo de elementos ocultos que estão no pitch, para vocês poderem utilizar nessa estruturação. Acho que a base de contextualização, transformação, plausibilidade, indicadores, resultado, retorno, essas coisas vocês já estão acostumados aí, não vou me prender a isso não, tá bom? Para a gente poder fazer uma estruturação boa de um pitch ou de uma argumentação, lembrando que o pitch tem algumas variáveis, você pode ter um pitch de vendas, você pode ter um pitch de contextualização, você pode ter um pitch de persuasão, não necessariamente o pitch é uma oferta em si. Ele pode ser um pitch para poder despertar nessas pessoas, inspirá-las a tomar as atitudes que a gente quer que eles tomem, certo? Eu costumo dizer que a gente nunca vai precisar convencer alguém que já concorda com a gente. Faz sentido? Sim ou não? Não? Se a pessoa já concorda com a gente, eu preciso convencê-la? Então, se a gente olha para esse carpete aqui, todo mundo concorda que ele é azul, mais ou menos azul, então eu não preciso convencer vocês de que ele é muito azul. Ele é mais ou menos azul? É mais ou menos por aí. Quando a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre estabelecer pontos de concordância antes de fazer a oferta, porque aí diminui o meu esforço de ter que convencer as pessoas. Faz sentido? Para que isso aconteça, o ideal é que a gente siga, vamos dizer assim, vou voltar um pouquinho a fita. O meu caminho na parte profissional foi como designer. Então, trabalhei muitos anos diretamente como designer. Design significa designar. Designar é dar função a alguma coisa. Então a nossa pergunta essencial é sempre para quê? Para quê? Para quê? Até achar a razão raiz, a razão núcleo que faz a gente fazer o que a gente faz. O que eu quero dizer com isso? Que um dos passos para a gente poder estruturar bem um pitch
é perguntar para esse pitch sobre todas as nossas decisões o para quê? Para quê? Para que eu quero levar essa transformação? Para que eu quero atrair esse investidor? Para que eu quero ir nesse evento? Para que eu quero essa verba toda para a minha empresa? A gente vai no para quê até achar a raiz. Só que algumas pessoas sagazes no nosso planeta, há mais de 5 mil anos atrás, já faziam essas mesmas perguntas. Então os praquês elementares, eles já descobriram para a gente não precisa parar para estudar tudo de novo. E isso eles deram o nome de lei. Né? Então a gente pode estruturar o nosso trabalho para poder ter menos trabalho, menos esforço, sempre através das leis, dos princípios e dos mecanismos. Então as leis são bem pouquinhas, os mecanismos são os princípios são alguns, e os mecanismos sim é onde estão as variáveis, e cada um de vocês vai encontrar o melhor mecanismo para poder tracionar isso para frente. As pessoas que chegaram lá, elas não chegaram lá porque elas fizeram certas coisas. Elas chegaram lá porque elas fizeram certas coisas de certas maneiras. Faz sentido para vocês isso? Se eu pegar um livro aqui descrevendo os comportamentos, os hábitos e as atitudes do Albert Einstein, e todo mundo aqui lê esse livro de cabo a rabo, e você tentar fazer isso na sua vida, garante que você vai ser um Albert Einstein? Vai ser um Stephen Hawking? Vai ser um desses gênios aí da humanidade? Talvez sim, talvez não, não é uma garantia. Por quê? Porque a autenticidade de fazer, o modo como essas pessoas faziam, era o grande diferencial. Então o nosso assunto de hoje vai ser em cima sempre do modo de fazer. Qual é o modo de fazer a sua estruturação do pitch? Qual é o modo de fazer a sua apresentação que vai mudar a qualidade dos seus resultados? E aí vocês vão trazer isso para o que for verdadeiro para vocês, para poder seguir em frente. Eu estou meio que tentando não ficar na frente de ninguém aqui não, mas eu vou acabar ficando no ângulo de alguém, tá bom? Então, paciência é uma tecnologia antiga, mas ela ainda é bem eficaz. Então a gente está vivendo aí uma era em que os aplicativos, a tecnologia faz com que a gente fique menos paciente, né? Poxa, isso aqui tem que abrir na hora, eu não posso dar mais de 2 cliques para poder chegar nessa solução. Mas eu sei que muitos de vocês não viram Daniel San, isso revela um pouco da minha idade. Mas o Daniel San do filme, né, lendário filme do Karate Kid, ele também tinha essa impaciência que é normal dos jovens. E pode ser jovem na idade, pode ser jovem na empresa, porque empresa jovem também tem impaciência. Eu falo que hoje uma das maiores causas de fracasso nas empresas, principalmente quando a gente fala de startups, é porque elas se lançam numa apneia de mercado. O que significa isso? Puxa um ar, define onde quer chegar e mergulha. Mas às vezes não tem oxigênio financeiro suficiente para chegar lá embaixo e alcançar o objetivo. E aí depois ela também não tem oxigênio nem para voltar. Essa impaciência de querer alcançar um resultado muito profundo, sem ter oxigênio suficiente, faz com que as empresas cheguem em um determinado momento e não consigam se manter. E aí ela morre, a pessoa desiste. Isso é uma apneia. A apneia é a quantidade de tempo que eu consigo segurar o ar. Né? Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão comigo? Joia? Então eu vou exigir aí, vou solicitar na verdade de vocês um pouco de paciência para que a gente passe um pouco pela parte do lixar o assoalho, de pintar a cerca e encerar o carro. E eu sei que vocês querem lutar karatê, mas a gente vai chegar lá, vocês têm o meu compromisso sobre isso, tá bom? Vamos lá. A lei, ela existe ainda que a gente não conheça. Então eu posso estar no Brasil, eu posso desconhecer todas as leis do Brasil, mas faça o que eu fizer no Brasil, eu estou sujeito às leis. Faz sentido? As leis do mercado, elas acionam, elas existem, mesmo que eu não as conheça, ainda assim elas existem e eu estou sujeito a ela. Então, quanto mais eu conheço das leis, mais eu tenho entendimento para poder manobrar a minha empresa no mercado, a minha startup no mercado ou a minha argumentação no mercado. Faz sentido? Então, obviamente, a gente vai começar a nossa conversa através das leis. Eu vou trazer primeiro 3 leis fundamentais para vocês aplicarem na hora que vocês forem estruturar os pitches de vocês. Uma primeira lei, que é a lei da doação. A lei da doação, vamos dizer que eu quero construir prosperidade para a minha startup. Eu quero que ela cresça, que ela alcance muita gente, que ela tenha uma escalabilidade rápida, que ela tenha um impacto muito grande no planeta. Claro que para eu viver aquele sonho, né, de ter a prosperidade, de fazer basicamente o que eu quiser na minha vida. Mas o principal valor que está incluído aí chama-se prosperidade. Para que eu possa viver prosperidade, eu tenho que me colocar na sintonia da prosperidade. Essa é a lei da doação. Todo mundo já tem prosperidade. As pessoas de sucesso, elas já imaginavam e se sentiam prósperas muito antes de ter o dinheiro. Então, por elas acreditarem que já tinham prosperidade, e naquele momento o dinheiro era só um indicador de prosperidade, elas agiam de forma próspera. No coaching, eu não sou coach, mas eu convivo com muitas pessoas que são, eles têm uma premissa muito legal, que chama-se finja até ser verdadeiro para você. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, vista-se como uma pessoa bem-sucedida, comporte-se como uma pessoa bem-sucedida
Visite lugares de pessoas bem-sucedidas, tente se aproximar de pessoas bem-sucedidas e é mais provável que esse ambiente exija de você ações, comportamentos e crenças que te levem a ser uma pessoa bem-sucedida. Faz sentido para vocês? Grava essa. Ambiente é mais forte do que hereditariedade. Ambiente é mais forte do que hereditariedade. Isso é fundamental na hora de você posicionar o seu projeto de startup. Por que a gente fala português? Porque a gente nasceu num país onde nesse ambiente as pessoas falam português. Se eu tivesse nascido na Alemanha, eu falaria alemão. Então reconhecer o ambiente e reconhecer a lei que está por trás desse ambiente é fundamental para a gente poder estruturar qualquer projeto de negócio. Na lei da doação, ela diz o seguinte, a partir do princípio que todo mundo tem alguma coisa para doar. A lei da doação diz o seguinte, eu posso doar o que eu tiver para me aproximar de alguma pessoa grande. Vocês não querem trazer investidores? Essas pessoas não são grandes, elas não performam num nível acima do nível das startups de vocês? Então como é que eu vou fazer para isso? Eu tenho que ser útil para essa pessoa, eu tenho que doar algo que eu tenho para ela. Não ficar só argumentando para ela e dizendo assim, poxa, investe comigo porque eu tenho esses indicadores, eu tenho essa quantidade de tempo de mercado. Eu vou lá e estou a serviço dessas pessoas. E a doação, ela pode ser uma coisa simples, ela pode ser um sorriso, ela pode ser um elogio, ela pode ser... tem gente que manda laptop para investidor, né, pinta lá o laptop de uma cor específica, coloca ali uns programas específicos para poder chamar a atenção dessa pessoa. A gente está doando. Tem uma outra lei, mas aí já é uma lei espiritual, assim como você semear, assim você vai colher. Então se eu quero conquistar a atenção de alguém, eu primeiro tenho que doar para depois isso vir para mim. Faz sentido? Então aqui dentro da lei da doação, o que vocês têm hoje em mãos que vocês podem doar para o mundo para poder chamar a atenção das pessoas? O que você tem no seu talento? Não precisa ser dinheiro. Pode ser uma transformação, pode ser uma frase, pode ser uma conversa. Mas para a gente se aproximar de pessoas grandes, o Isaac Newton dizia, eu fiz tudo o que eu fiz porque eu sempre vivi olhando o mundo sentado no ombro de gigantes. Então a gente sempre está buscando pessoas maiores do que a gente e para que elas permitam, porque ele já tem tudo, para que elas permitam que a gente esteja perto delas, a gente tem que doar alguma coisa nossa para elas, que a gente chama de estar a serviço. A gente tem que mostrar para essas pessoas, principalmente quando a gente fala com investidores, que são arquétipos de liderança, a gente está falando aí com arquétipos de leão, arquétipo de águia. Eu tenho que mostrar para ele que eu estou a serviço dessa pessoa. Olha, eu quero que você... Estou te convidando para entrar no meu projeto porque eu quero trabalhar para você. Eu não quero que você trabalhe para mim. Todas as pessoas multimilionárias são preguiçosas. A mente delas é preguiçosa. Faz sentido? Mais ou menos? Eu vou explicar por quê. A pessoa preguiçosa é que se eu faço uma coisa uma vez, quando eu for fazer da segunda vez tem que ser mais fácil. Isso é um mindset preguiçoso. Para que isso seja mais fácil, eu tenho que criar soluções. E aí são essas pessoas inquietas de buscar soluções porque eles não aceitam, na cabeça deles é inaceitável dizer 30 vezes a mesma coisa com o mesmo esforço, tem que ser mais fácil. É isso que fazem com que eles tomem atitudes de estar a serviço, coloca essas soluções a serviço da humanidade e a humanidade rentabiliza essas pessoas. Nesse momento aqui, que a gente fala de doação, a primeira dica que eu vou dar, aí, né, se vocês olharem como é que eu comecei aqui a minha conversa com vocês, é a validação, é encontrar o bem nos outros. Como é que eu posso encontrar o bem nas pessoas? Não é bajular, não é elogiar no sentido, nossa, que lindo que você está. É realmente, genuinamente, olhar para aquela pessoa ali e buscar o que tem de bom nela. Eu queria pedir agora a gentileza, se vocês puderem, vou passar um vídeo rapidinho que exemplifica um pouco isso. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? Oh my gosh,
6 months over. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir, you're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually, a bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. You know, I know some people who'd probably like to meet you. Mr. President, no matter what people say about you, you have still got a great golf swing. God bless you. You do. You have a fantastic mustache. I bet Burt Reynolds and Tom Selleck look at you and get envious. I'm not kidding. Thank you. You're welcome. Hugh Newman, a man who is changing the world with free parking and free compliments. New leaf. A very big new leaf. Your license is expired, sir. That is why you're great at what you do. You are so thorough. Really? You think so? Hugh, what is your secret? I just love to see people smile. Muito bom, né? O cara cresceu doando o que ele tinha de melhor, a habilidade dele de reconhecer as pessoas. Esse é um estudo da Watson Wyatt Worldwide, que consultou 7.500 profissionais e revelou que as empresas nas quais os profissionais sentiam-se mais bem reconhecidos, o nível de engajamento resultou em um retorno total para os acionistas em 3 anos 50% maior do que nas outras organizações. Gente, isso é científico. Se a gente desenvolve a nossa habilidade de encontrar o bem nas pessoas, a gente aumenta a velocidade com a qual a gente vai prosperar na nossa vida. E a gente pode encaixar isso dentro do nosso pitch. Por que não? Faz sentido? Então vamos em frente. Como seria se nós estivéssemos desenvolvendo um sistema que é simplesmente infalível? Qualquer apresentação que você faça, ele se autocorrige, ele prevê a correção dos problemas até 10 minutos antes do problema acontecer. Não é fantástico? Eu estou montando uma startup que está desenvolvendo esse software. A gente já testou isso com 5.000 pessoas. Eu só preciso de um investidor para alavancar isso e levar para o mundo inteiro. Está cheio de palestrante, cheio de treinador precisando. Brincadeira. A segunda lei é liberte-se da obrigação de impor a sua opinião. É muito normal quando a gente vai fazer um pitch, da gente querer convencer a pessoa, da gente querer que ela concorde com a gente. Não, não. Eu simplesmente vou colocar a minha verdade. Porque eu tenho que cuidar de colocar a minha verdade para as verdades para pessoas que compartilhem das mesmas verdades. Então essa é a lei da não resistência. O que é a lei da não resistência? É a lei do menor esforço. Se vocês pensarem num peixe, o peixe ele não resiste a nadar. Ele simplesmente nada. Uma planta não resiste a crescer, ela simplesmente cresce. Faz sentido isso? Grava essa, gente. A vida é estresse. A vida é estresse. Se não há estresse, não há vida. A vida é um estresse entre algo que está tentando adaptar o mundo a si e se adaptar ao mundo. Quando a gente está montando a nossa empresa, a gente não está tentando adaptar o mundo à nossa empresa e a nossa empresa ao mundo, então essa empresa está viva. Enquanto tiver essa energia e a gente não resistir, o que é não resistir? Não ficar colocando expectativa nas pessoas. Eu vou fazer o meu melhor, tenho que garantir de poder melhorar a cada dia os meus indicadores de que aquilo ali resolve um problema de vida ou de negócio das pessoas, que as pessoas me reconhecem como sendo o melhor em fazer e é muito difícil me substituir. Pegaram essa? Eu tenho que criar nas pessoas uma percepção de que o que eu faço é muito importante, resolve um problema grave de vida ou de negócio da vida delas, de vida ou de negócio delas,
de que elas confiem de que eu sou o melhor em fazer isso e de que é muito difícil me substituir. Isso cresce valor. Então essa é a lei da não resistência. Se libertar da obrigação de impor a sua ideia. Coloca a sua ideia num ambiente. A gente está com um monte de gente aqui. 1, 2, 3 pessoas podem conectar com o que eu estou falando. Mas o principal objetivo é a minha intenção de colocar esse conteúdo para vocês. A intenção de ajudar vocês a caminhar para frente. Se vocês concordarem comigo, maravilhoso. Se não concordarem, é bom porque eu ajudei vocês a fortalecerem suas próprias verdades. Não tem resistência, todo mundo vai sempre para frente. E a terceira lei, que é a lei do desapego. É o poder de deixar ir. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês aqui, para poder pegar essa lei. Imagina que você está numa pizzaria. E aí você vai lá e pede uma pizza para o garçom. Garçom, traz uma pizza grande de mussarela para mim, por favor. Aí o garçom, beleza, anotei o pedido e vai para a cozinha. Aí você fala, não, peraí. Dá para fazer meia? Dá para fazer meia. Então traz meia mussarela, meia calabresa. Ótimo. Aí o garçom dá as costas e fala, não, peraí. Calabresa, vai chegar um pessoal aí, eu acho que eles não comem calabresa. Traz meia mussarela, meia presunto. Aí o garçom dá as costas, você fala, volta. Eu lembrei o seguinte, a pessoa que está comigo só come queijo sem lactose. Você pode fazer sem lactose? Ou seja, você não faz o pedido e deixa o garçom ir para a cozinha, a pizza nunca vai chegar. Olha como é que a gente faz isso com as empresas da gente. Eu não dou o tempo. Então eu digo assim, mercado, eu tenho isso para te oferecer. Aí daqui a um mês, alguém fala alguma coisa na internet, geralmente é uma pessoa que tem autoridade, que a gente reconhece a autoridade nessa pessoa, aí você fala, não é bem isso que não, agora eu vou pivotar um pouquinho para cá. Aí passa mais um mês, ainda não veio o investimento, aí você ouve uma reportagem, que traz um indicador fortíssimo, você fala, caramba, eu não estava prevendo isso, muda de novo. O pedido nunca volta, a pizza nunca vem, o investidor não chega. Aí você fala, mas Arthur, eu vou em vários eventos de startups para poder fazer o meu pitch e oferecer, mas cada um que você vai, você fala uma coisa diferente, aí as pessoas já não te reconhecem mais como nada. Se você sustenta na sua mente, você materializa na sua vida. Todas as pessoas de sucesso tiveram foco, sustentaram o foco para poder realizar. Nada fora do foco fazia sentido para eles. Então se ele dizia, eu vou ser o melhor cirurgião pediátrico, neurocirurgião pediátrico do mundo, surgia uma oportunidade para ele ser um diretor do hospital, e ele dizia, não, eu sou o melhor cirurgião pediátrico do mundo. E ele se mantinha naquela ideia, e foi se manter nessa ideia que ele se tornou, hoje é um caso real, o ministro de saúde dos Estados Unidos é o cara que era um negro, na época dele, não conseguia nem ter acesso à faculdade, e ele botou na mente dele, eu vou ser o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo. E ele chegou a ser ministro da saúde nos Estados Unidos, tem um filme sobre isso, chama-se Mãos Talentosas. Fantástico, quem tiver oportunidade. 3 elementos ocultos para vocês encaixarem nos pitches de vocês. Um primeiro é fazer a sua verdade conectar com a verdade das outras pessoas, ou seja, quando a gente emite a nossa verdade, a gente se torna criador de uma realidade. A verdade é até onde você tem certeza absoluta daquilo que você está emitindo. E aí você tem que criar alguns indicadores simples para poder se manter dentro dessa verdade. Então, na hora que você for fazer um pitch, o termo eu acredito é fundamental. É onde vai ter o seu brilho nos olhos. Às vezes o investidor nem vai entender direito o seu projeto, mas ele fala assim, eu acredito nessa pessoa. Esse daí, ele vai persistir. Faz sentido? Depois no pitch, o pitch tem muito mais a ver com convidar e inspirar do que convencer e persuadir. É mover o investidor que está numa postura analítica, tentando entender se ele vai investir ou não com vocês naquele projeto, para ele trazer para uma postura reflexiva. Como é que você faz isso? Faz algumas perguntas ao longo do seu pitch. Você começa a fazer ele refletir. Perguntas do tipo, talvez eu não esteja certo, talvez eu esteja até errado, mas aí você cita a situação. Pode ser que isso aconteça, você vai começando a trazer o seu investidor para poder refletir a partir do que você está falando. As pessoas sabem exatamente quando elas estão sendo enganadas. E pior do que isso, elas se deixam enganar. O que eu quero dizer com isso? Pitch, gente, não é algo que a gente vai ficar decorando para repetir para as pessoas. Pitch é algo que a gente vai repetir para a gente mesmo até ficar 100% verdadeiro. Pitch é algo que eu vou repetir para mim mesmo até acreditar 100% naquela ideia. Quando eu for apresentar, eu tenho que levar minha autenticidade, eu tenho que levar minha verdade. Pode mudar uma palavra ou outra, não tem problema. Às vezes traz verdade para o pitch você esquecer. Desde que seja verdadeiro. Mas não derruba o seu pitch. Você vai dizer, gente, para mim o senso de responsabilidade é tão alto de estar aqui apresentando isso para vocês que deu branco, desculpa. E toca o barco para frente. Não tem problema. O problema é quando vocês, ao invés de... Vocês, nós todos, né? Quando ao invés de emitir o pitch, a gente interpreta o pitch.
Você decora, vai ali naquela métrica, mantém o ritmo, mas não tem conexão. Você não consegue olhar no olho das pessoas, você está olhando no nada. Faz sentido? Pitch é sobre fé, e fé é acreditar antes de ter todas as evidências. Quando a gente está apresentando uma proposta para o investidor, a gente está convidando ele a ter fé na gente, porque ele tem que acreditar antes de ter todas as evidências. A gente dá ali uma basezinha, né? E isso requer um alto grau de integridade. Por quê? Porque se eu faço um pitch falso, e eu emito esse pitch com interpretação, e trago uma pessoa que quer ser enganada, o efeito colateral disso é péssimo, porque o subconsciente dela começa a mandar mensagem de arrependimento. Fala, eu investi, mas eu não devia ter investido. Aí eu começo a procurar erro no projeto. Eu investi, mas eu não devia ter investido. Eu começo a buscar uma razão para não ter dinheiro mais para poder botar no projeto. E por aí vai, entra em autossabotagem. Por isso a importância da integridade. E aí, para a gente poder fechar, eu vou falar rapidamente aqui dos 6 mecanismos que vocês podem incluir nos pitches de vocês para tomar potência, para realmente ele ser impactante. Primeira sacada, trabalhar sempre com as faculdades elevadas mentais das pessoas. O que são as faculdades elevadas mentais? Imaginação, intuição, vontade, memória, razão e percepção. É nisso que o pitch tem que estar focado. Você faz a sua base de identidade, faz a sua base de identificação, mas com o empreendedor, que não é criança, o empreendedor não é bobo. O investidor que vai entrar com vocês, ele tem toda a razão dentro dele. Você não vai disputar a razão com ele. Você vai disparar nele as emoções necessárias para ele tomar a decisão. Faz sentido que todo mundo toma decisão pela emoção? Por que alguém pula de paraquedas? Sai de casa, dia chuvoso não, mas até nubladinho, pipoquinha do lado, Netflix, ar-condicionado. Fala assim, não, acho que eu vou subir num avião, uma pessoa que eu não conheço, vou pular de uma altura fatal e vou torcer para o paraquedas abrir. Por que a pessoa faz essa escolha? Porque ele quer viver uma emoção, ele quer algo único, ele quer adrenalina, ele quer sentir aquilo ali. Da mesma forma, o investidor, quando está avaliando a gente, ele também quer valores na vida dele. Ele não quer indicadores. Ele quer ser alguém, ele quer que as pessoas reconheçam ele de alguma forma. Como que você usa a imaginação? Fazendo o cliente sentir como real, simulando cenários de valores para ele. Imagina no dia, vou falar do meu, tá? Principalmente. Eu hoje direciono o meu trabalho para poder criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Quero ajudar as pessoas. Imagina um dia em que os empreendedores não só vão ser os melhores naquilo que eles fazem, mas eles vão ser valorizados, reconhecidos por estarem fazendo o que eles fazem. Eles vão ser felizes fazendo. Olha como é que a gente vai buscar um indicador de que tipo de pessoa esse empreendedor quer se tornar para poder conectar comigo. E claro que tem que ser verdadeiro, porque senão eu não sustento isso. Lembra que eu falei? Você tem que sustentar para poder materializar. Como é que você usa a intuição? A gente estimula com micro decisões ao longo do pitch. Convida o seu investidor para tomar micro decisões na cabeça dele. Do tipo, não sei se hoje você quer atender mais um público A ou mais um público B. Não sei se hoje você está buscando escalar isso para o mundo inteiro ou talvez para ser a maior referência no Brasil. Toda vez que você colocar cenários dúbios, 2 cenários, a mente vai tentar fazer uma escolha. Então você está ajudando a pessoa a, no momento rápido, sem utilizar a razão, sem ter tempo para pensar, a tomar uma micro decisão na mente dela. E ele conecta mais com a sua proposta. Depois a vontade, estabeleça pequenos comandos. Como seria se você fizesse isso para mim? Como seria se você investisse nisso? Como seria se ao invés... Eu sei que você tem um número na cabeça, mas como seria se você dobrasse esse número para a gente quadruplicar nossos resultados? Então eu vou dando pequenos comandos para a pessoa. O comando testa a nossa autoridade, testa o quanto que a pessoa para quem a gente está falando respeita o nosso conteúdo. Faz sentido que isso tudo encapa aquela estrutura básica do pitch? Memória cria pontos de concordância com emoções passadas. Você vai fazer um pitch para um investidor, você pode ter um momento ali de criar uma história para ele. Por exemplo, é uma alegria estar aqui hoje falando para vocês. Isso me faz lembrar, quando a gente é pequeno, a gente faz pitch, né? A gente pede para os pais da gente autorizarem a gente fazer certas coisas. Quando a gente vai virando adolescente, a gente tem que fazer um pitch de namoro. Como é que eu vou convencer a pessoa para poder namorar comigo? Numa decisão só tem uma chance para poder fazer. Faz sentido? E nesse momento dá sempre um frio na barriga. Então o investidor ou empreendedor que está buscando fazer seu pitch, se ele não sentir um friozinho na barriga, é porque não tem responsabilidade suficiente. Toda vez que a gente vai fazer isso, está vendo que eu estou puxando uma memória para criar uma conexão? E aí vocês podem fazer isso para poder estruturar, adaptar no pitch de vocês. Razão é deixar espaço para o nosso prospecto criar suas próprias conclusões. A gente não fica mandando o cliente pensar no que a gente quer. A gente deixa espaço para ele. Fala, por exemplo, talvez a forma que você quer operar a sua empresa seja impactante porque você está buscando construir um mundo melhor
E eu não sei de que maneira que você está buscando construir um mundo melhor. Aí você deu um espaço para ele tirar suas próprias conclusões. Você não fez uma pergunta, não colocou aquele cenário dúbio. Você fez uma pergunta, fez uma sentença aberta para isso ali. Faz sentido? E por último, está dentro da minha alçada aqui, né, que eu trabalho com marketing de percepção. Então, por último, mas não menos importante, adicionar significado. Nós somos seres dessignificados. Se eu digo assim, aqui tem uma cadeira, é um significado. Aqui tem uma cadeira muito versátil, é outro significado. A dica que eu tenho é, coloquem adjetivos. Adjetivo cria significado emocional. Se eu disser para vocês que essa é a cadeira mais confortável da sala e que não por acaso colocaram ela aqui de surpresa para vocês não poderem pensar, a gente querer pegar a experiência que... Essa cadeira preta, tá, gente? Tá todo mundo aqui com essa cadeira preta? Quando chegar, ela parece igual às outras, mas ela não é. Quando você senta, ela assimila a mesma temperatura do seu corpo. Então te dá um conforto, porque o teu corpo não entende ela como diferente. Experimenta no final, depois que a gente terminar de desligar tudo aqui, no silêncio da sala, cada um vem aqui e experimenta, vocês vão confirmar o que eu estou falando. Quando a gente bota conforto, é mentira. Claro que é mentira. Gente, é mentira, é mentira. O que eu quero dizer para vocês é que o adjetivo traz uma conexão emocional tão forte, que às vezes, mesmo sendo mentira, a gente fala, poxa, seria bem legal se fosse. A gente sente como sendo real, que é um daqueles princípios que eu falei lá atrás. Faz sentido? Gente, espero que vocês estejam gostando. Estamos aí agora encerrando aqui essa parte da fala, por causa do nosso tempo. Acho que estamos bem dentro do cronômetro. A menina levantou 20 minutos e saiu, então eu não sei com quanto tempo que eu estou. Mas tá ótimo, tá tudo bem. Fechando aí para vocês com esse pensamento. Quando você precisar escolher, escolha sempre a verdade. Não tem nada mais poderoso do que as nossas verdades pessoais. Principalmente, aí eu vou botar uma dica dentro dessa frase, principalmente as verdades de crença sobre eu sou. Todos os dias, acordou, começa a questionar sobre o que eu sou. Se eu sinto que eu sou merecedor, que eu sou persistente, que eu sou corajoso, que eu sou ousado, eu tendo a me comportar como uma pessoa persistente, corajosa e ousada, e tendo a ter resultados de pessoas persistentes, corajosas e ousadas. A ousadia, a persistência e a coragem estão materializadas no meu dia. Se não estiver, questiona, porque tem alguma coisa na qual vocês estão acreditando antes. Está acreditando em alguma coisa mais forte que não está deixando aquilo ali materializar. Sempre que tiver que escolher, escolha a verdade. Não tem nada mais forte do que as nossas verdades internas. E aí, fechando com o meu pensamento do meu projeto, que é sonhe grande, pratique o bem e vamos em frente. Muito obrigado, esses são os meus contatos. Eu achei muito interessante que você fez uma revolução das coisas. Porque normalmente as pessoas são racional. Você buscou, por trás buscou, fazer com que a gente entenda, eu achei muito interessante. Geralmente eu faço um vídeo bem racional. Em algumas coisas às vezes, né? Os vídeos que você faz, você leva em consideração todas essas leis aí na hora? Todos. Primeiro, te agradeço muito pelo seu comentário, fico lisonjeado. Deixa eu saber seu nome. Isabel Cristina. Isabel, o nome da minha filha. Legal. Consultoria também. Maravilha. Isabel, obrigado aí pelo seu comentário. Meu sócio aqui. Muito bom. Como é que é seu nome? Guilherme. Guilherme, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje sim, eu uso isso em todos os meus pitches e o meu trabalho é ajudar, através da mentoria, outros empreendedores a também trabalhar os posicionamentos de marca deles. Tanto para fazer um pitch, quanto para poder fazer um posicionamento de uma marca no mercado. É o mesmo sistema. Então, se vocês tiverem curiosidade, dentro do meu Instagram, dentro do meu canal, da minha página lá no Facebook, eu também digo de onde são as fontes que eu pesquiso. Então, as pessoas não conseguem provar que isso não funciona ainda, né? Eu não sei o futuro. Isso é muito interessante, porque eu tenho empresas que chegam pra gente com 50 anos de mercado e ainda não conseguem fazer isso de forma genuína. E é muito legal quando a gente tem a estrutura, porque ela permite que você vá para qualquer cenário, independente se você está no alto de um palco ou num restaurante com a pessoa. É a mesma estrutura. Usa os princípios, as faculdades elevadas. Se vocês pensarem nas 3 primeiras faculdades elevadas, eu não gosto muito de ficar entrando em assunto de religião, mas vamos levar isso para um assunto de espiritualidade, vamos dizer assim. A imaginação é Deus dentro da gente. Não é? Deus não é onipotente, onisciente, onipresente? Na minha imaginação eu posso ir para onde eu quiser, eu posso saber tudo que eu preciso e posso fazer tudo que eu quiser.
Então, se eu convido o meu prospecto, a pessoa para quem eu estou fazendo um pitch, para usar a imaginação dele, eu estou acionando Deus dentro dele. Ele está no centro do comando. Qual é o investidor que não quer estar no centro do comando? Se eu falo sobre intuição é Deus falando com a gente. Geralmente a intuição mora no silêncio. É quando a gente está tomando um banho, super relaxado e vem a solução. Eu estou indo na praia com meus amigos, caramba, lembrei daquela ideia, ou até dormindo às vezes, né? E vem isso. Então, se eu promovo que o meu prospecto, a pessoa para quem eu estou apresentando, utilize, deixe espaço para a intuição dele, ele conecta e ele contrata a gente sem pensar. Depois, óbvio, a gente tem que ter congruência. Depois eu tenho que ter a base para poder entregar isso. Quem acompanha aqui o Shark Tank, eles dizem que em média de 40% a 50% dos projetos que realmente vão para frente. Porque a pessoa ali está muito conectada no pitch, fecha um negócio, mas depois ele não consegue provar. Ele não consegue entregar os números. Então é lindo ali, maravilhoso o cenário do pitch. Mas às vezes faltam alguns itens que estão aqui. E aí não tem congruência, não tem consistência para poder levar para frente. E sim, assim, a gente aplica tudo, não é segredo nenhum. O mundo vive de autenticidade, nós todos somos seres únicos, então todas as sociedades evoluídas são colaborativas, todas. Então não tem por que a gente esconder informação de alguém, segurar segredo de negócio. É isso aqui, ó, que está acontecendo. Comunidade, todo mundo trocando. E se vocês tiverem disponibilidade e tiverem de alguma forma gostando do que eu estou falando, vai ser um prazer poder compartilhar essas informações cada vez mais com vocês. Mais alguém? Lá, na esquerda, na sua esquerda. Arthur, meu nome é Clara, né? A gente ainda não decidiu tomar e a gente começou a estudar, né, como é que seria esse caminho, né? E aí veio a questão do pitch, qual é a sua dica para como a gente treinaria para essa primeira vez? Perfeito. Primeiro vocês vão ter, nós todos, né? A gente tem que ter uma consistência sobre onde a gente quer chegar, por que a gente quer chegar, ou seja, tem que ter um propósito que segura isso, que traz resiliência pra gente, porque toda hora vai ter um convite pra gente poder desistir, e para que a gente quer isso. Então, primeiro construir essa consistência para saber se você precisa mesmo de um investidor externo, por exemplo. Dinheiro a gente pega no banco, não tem problema. O investidor externo ele vai trazer o que chama de smart money, que é uma grana inteligente, ele quer participar daquilo ali junto com você de alguma forma. Ele quer te ajudar a trilhar esse caminho. Se ele não quisesse ter pertencimento nenhum, ele botava a grana dele no banco, e bota num fundo aí, deixa esse fundo investir. Então tem alguma sensação ali, alguma crença sobre um valor de pertencimento. Quando você sabe o que você tem de melhor para entregar, naquela trinca que eu falei, uma percepção sobre a necessidade do que você faz, sua habilidade de fazer e a percepção das pessoas de que você é o melhor em fazer aquilo ali. E está muito claro de que você passaria os próximos dias da sua vida fazendo isso com amor, aí agora sim. Será que eu preciso ou não preciso? Eu preciso da grana, só do recurso? Ou eu preciso de alguém para completar uma área de conhecimento para acelerar o meu resultado? Se você precisa acelerar uma área de conhecimento, trazer experiência, um investidor é super indicado. Mas se você só precisa do dinheiro, é banco. É banco. E aí dá para fazer um monte de caminho. Lá no meu Instagram a gente fala de alguma coisa nesse sentido. Tem um monte de caminho. Não precisa de dinheiro hoje para poder empreender. Você empreende sem dinheiro. Mas você tem que ter as leis, os princípios e os mecanismos certos. Gente, me avisaram ali que está terminando por hoje. Espero, Wagner, obrigado aí pela sua pergunta. Espero ter contribuído um pouquinho mais para a vida de vocês. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês. Sonhem grande, pratique o bem e vamos em frente.